estimados jornalistas, dignos membros de todos os níveis da Jura aqui presente, egrégios compatriotas, minhas senhoras, meus senhores. A juventude é a depositária da continuação da revolução, mas é preciso uma preparação política e ideológica para se guindar à latitude do seu papel. Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Declaração da Jura em Luanda, alusiva aos 22 de fevereiro, Dia do Patriota. Sublema Dr. Savimbi, uma vida por Angola e pelos angolanos. A Jura em Luanda, saúde, o Dia do Patriota, consagrado a 22 de fevereiro, em memória ao presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, tombado heroicamente em combate nesta data no ano de 2002. Nasceu aos 3 de agosto de 1934 na antiga vila de Munhango, província do Bié, que desde muito cedo despertou o espírito político nacionalista. Dr. Savimbi ingressa à UPA, União dos Povos de Angola, em 1961, tendo muito rapidamente nomeado a secretário-geral do movimento, ação esta que encorajou muitos jovens intelectuais e aderiram àquela organização. Homem de habilidade política e diplomática ingente, que a 25 de maio de 1963 participou na criação da OUA, Organização da Unidade Africana, como presidente da Comissão de todos os movimentos de libertação de Angola, na altura com os seus 29 anos. Tendo em conta as circunstâncias do momento, a 13 de março de 1966, Dr. Savimbi e os seus correligionários, na localidade de Moangai, Mochico, fundaram a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, com princípios e valores identitários do povo angolano. Dr. Savimbi fundou a Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, organização juvenil da UNITA, aos 28 de outubro de 1974, na Úria, localidade cita na província de Mochico, numa visão de maior entrega da juventude na luta para uma Angola melhor. Em uníssono, a 22 de fevereiro, representa para a juventude um momento de reflexão, inspiração profunda para toda a camada juvenil e os angolanos em geral. Pelo que vislumbra há quase meio século de independência, passados 22 anos de paz, não se conhece caminhos e luzes para o crescimento e o desenvolvimento do país. Adiando a realização da juventude numa pátria com inúmeras riquezas e potencialidades, mas o poder de compra das famílias cada vez mais precário e a vida cada vez mais difícil. Um abandono total por parte de quem governa, agravado do facto de que o Dr. Savimbi foi sempre clonado como causador frequente do sofrimento dos angolanos. Com maior realce, a juventude, que por sinal é a maioria na capital do país e que mais sofre. O mundo procura saber a verdade sobre o Dr. Savimbi, cujas os adversários trataram de deturpar e ofuscar a imagem para apagá-lo na história. Porém, os fatos são teimosos e, quando constituem em contributo para a história da humanidade, eles são inapagáveis. Reiteramos que a Jura continuará firme, leal aos princípios e valores de Moangai, bem como levará fervorosamente o espírito patriótico e revolucionário do seu guia, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, David Jonathan Xingunge Samuimbila, Capesse Cafundanga, Salupeto Pena,
Jeremias Chitunda, Alicerces Mango e outros tantos patriotas anônimos. Aqueles que querem fazer a história no momento da dor devem enxugar as lágrimas e cantar a canção da liberdade. Dr. Savimbi. Luanda, aos 28 de fevereiro de 2023. Obrigado. Nesse contexto, passamos então aos órgãos de comunicação aqui presentes para algumas perguntas que se impõem. Posso? Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia. Sou Soraya Campos, jornalista da Rádio Despertar. Eu gostava de saber, como secretário provincial do Luanda, da Jura, quais são estes princípios que Jonas Malheiro Savimbi deixou, segundo os historiais que já acompanhou, já leu, já bebeu, com certeza, muitas histórias de Jonas Malheiro Savimbi. Quais são esses princípios que a juventude poderia levar hoje em dia em consideração? Obrigado. Conforme eu disse, digna jornalista, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, para nós, é um espírito de resistência por conta dos feitos que este jovem fez. Ora, vejamos que, com apenas 32 anos, fundou a UNITA, num contexto político-militar que a África, na altura, vivia bastante complexo, e conseguiu impor-se diante dos movimentos já existentes. Estou aqui a falar, concretamente, do MPLA, liderado pelo Dr. Jonas Malheiro, liderado pelo Dr. Agostinho Neto, reitero, e a FNLA, liderado, nesse caso, pelo Walden Roberto. Um jovem, com apenas 32 anos, com uma visão política bastante abrangente e que não revia-se nos princípios dos dois movimentos por conta da sua natureza de combate, do contexto, digamos, da colonização que se vivia, urgia o nascimento de uma força que unisse. Dali a razão da União Nacional para a Independência Total de Angola. Significa, não exclui grupos étnico-linguísticos, ao passo que a FNLA na altura defendia simplesmente por exclusivo o povo do Norte. Princípios da UNITA, princípios de inclusão. Ora, vejamos que em 66, quando nasce a UNITA no seu projeto de governação, o Dr. Savimbi já falava da democracia. Já trazia princípios da democracia. E o seu quarto ponto defendia, portanto, a igualdade do angolano na pátria do seu nascimento. Estamos a falar de 66. O Dr. Savimbi já falava de igualdade. Um princípio que é consagrado hoje na nossa Constituição da República, portanto, nos termos do artigo 23, mas se formos a ver do ponto de vista prático, não há uma execuibilidade, não há um princípio total no cumprimento daquilo que é o princípio da igualdade. Há uma desigualdade total. Vamos para o campo do crédito, tu vês que para tu, jovem, teres benefício numa qualquer instituição, e são factos concretos que eu estou aqui a dizer, tu tens de ter um cartão pintado de cor vermelha e preto, com uma estrela no meio. Senão você não tem acesso a um crédito, você não tem acesso a um emprego. Princípio da igualdade. Mas o Dr. Savimbi já tinha esta visão em 66. Ao passo que o país, na altura, vivia ainda um sistema, portanto, em que o MPLA e as outras forças, era quase utópico falar de democracia, porque existia aquilo que nós chamamos de Partido Único, que permanece ou perdurou na África por muito tempo. Portanto, o Dr. Savimbi para nós é um espírito de coragem, e é só ver hoje que o Dr. Savimbi não representa simplesmente os jovens da UNITA, os angolanos no geral, porque temos pessoas que não são da UNITA, e eu já tive o prazer de ter contato com essas pessoas, mas sentem-se representados pelo Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Hoje, se viajares nos taxistas, nós que andamos de táxi, motoqueiros, você vê lá a imagem do Dr. Savimbi estampada. É um símbolo de representação. E para nós, é um símbolo de coragem, pois embora este homem por muito tempo foi diabolizado pelos dirigentes do MPLA, por conta da natureza que se vivia, dizia-se que a UNITA tinha dado, é uma forma de diabolização, e procurou-se a todo custo matar a imagem do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Mas o tempo é resistente, e hoje vemos que a popularidade, a imagem, os feitos, as palavras, os dizeres e as citações do Dr. Jonas Malheiro Savimbi cada vez mais faz conta do contexto em que estamos a viver. Portanto, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi para nós é uma inspiração, volto a repetir, e quantos jovens, quantos jura, temos a vocação e a obrigação de continuarmos a aspirá-lo e perdurarmos o seu nome
na história para que as futuras gerações conheçam o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, e hoje, felizmente, temos muitos livros já a serem lançados que referenciam então os grandes feitos deste homem em prol de Angola, em prol da África. Francisco Pedro da TV Real diz que Jonas Savimbi é uma inspiração para a juventude. E Savimbi tem muitos discursos, muitas citações que fez ao longo da sua trajetória. Qual delas acha que é a mais adequada para a juventude hoje? O Dr. Savimbi, como referenciou, fez várias citações, várias citações, mas eu, para mim, encorajo-me naquilo que o Dr. Savimbi ele dizia. Primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano sempre. Qual é o significado disto? O significado disso, na lógica de hoje, se vermos do ponto de vista prático, hoje temos uma Angola em que o angolano não é tido, não é achado. Fazendo uma comparação, eu que tenho um tom de pele, um chinês, um brasileiro, um europeu, um português, não na lógica de excluirmos as outras nações, mas na perspectiva de que o angolano deve sentir-se representado na pátria do seu nascimento. Porque angolano tem o sangue nato. O Dr. Savimbi, na visão deste pensamento, estava a trazer a lógica de que o angolano deve ser respeitado, deve ser tratado com dignidade na pátria do seu nascimento. Hoje temos uma Angola totalmente diferente, em que o chinês agride um cidadão angolano e não vai a custos com a justiça, porque o chinês é empresário. É uma realidade latente. Hoje, se formos a fazer um estudo prático, eu posso me formar nas melhores universidades do mundo e um chinês formar-se lá em Pequim ou qualquer parte do país, tanto faz chinês, brasileiro, desde que forma se for. Eu tenho um tom de pele mais avançado. Vier para Angola, aquele indivíduo pelo tom de pele e pela configuração de ser um elemento que formou-se em outras latitudes do mundo, ela vem para Angola, tem mais privilégio do que o próprio angolano. E é uma realidade latente. Se nós formos a viajar hoje para as maiores empresas ao nível do país, vamos notar esse cenário. Portanto, esta citação, primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano sempre, prende-se na lógica de dar maior valorização ao angolano na pátria do seu nascimento, porque dizia o velho Jonas que só temos uma Angola, uma pátria para se viver. Obrigado. E a Jonas tem feito alguma coisa em prol dos jovens que nos seus empregos têm sido maltratados nesta lógica de ceder privilégios aos estrangeiros e prejudicar os angolanos? Obrigado. Nós temos, quanto jura, responsabilidades acrescidas por conta, reitero, dos grandes feitos que o nosso projeto de sociedade comporta e a responsabilidade que a UNITA tem para com este país. Nós temos noção disso, que a UNITA tem uma responsabilidade ingente por conta da construção real do Estado que se preze mesmo democrático e de direito, que veja os angolanos no olho do interesse de se realizar. Nesta lógica, nós temos estado, quanto jura, pela irresponsabilidade que nos são acrescida, reitero, mantiver contato com vários jovens de vários estratos, desde o jovem camponês, desde o jovem motoqueiro, desde o jovem roboteiro, desde o mais intelectual universitário. Temos estado a interagir no sentido de, primeiro, compreender o que lhes aflige e, desta lógica, estando a interagir. Muito recentemente, tivemos um contato com os jovens universitários aqui e podemos fazer um diagnóstico real da situação das comunidades, na medida em que temos vários jovens hoje na universidade, mas os nossos bairros ainda continuam com situações precárias e deficitárias. E nesta lógica, nós advogamos a juventude para que possam comportar estas situações ao nível da comunidade. Outro sim, temos estado também a advogar os jovens ao nível das empresas. Muito recentemente, o concurso público da saúde, em que vários jovens foram excluídos do processo, por razões até o momento não justificadas, que nós achamos ser justo. Também é um processo que nós estamos a advogar e por conta do grupo parlamentar da UNITA, os deputados da Assembleia Nacional, temos estado a interagir na lógica de se ver uma compreensão. Mas não basta disso, porque Angola é um Estado democrático de direito e deve-se primar-se naquilo que a norma e a lei diz. Mas, portanto, temos estado a constatar que o Estado nada lhes interessa da norma e da lei. E nesta lógica nós temos estado a dizer assim à juventude, basta nós nos reerguermos, basta nós termos a convicção, porque boa parte destas situações poderão sempre e exclusivamente alterar por alternância. Porque temos um governo irresponsável, se assim posso afirmar, não há um comprometimento sério por parte de quem governa na realização do interesse real do angolano e com muita especificidade da juventude, que por sinal é a maioria
no país. Portanto, nós ajuda em Luanda com muita particularidade, temos estado a acompanhar os casos e, em alguns casos, resolver com maior incidência no que toca o contacto permanente com o jovem e a instituição, no caso que tem o mesmo litígio com o mesmo jovem. Tenho mais uma. Obrigado. Falou muito bem no seu discurso quanto à questão da dinâmica do mundo e, maioritariamente, a população em Angola é jovem. Certamente. Como é que a Jura pensa em continuar a manter viva a figura de Jonas Malheiro Savimbi na mente juvenil? Porque é bem sabido que é mais conhecido, tanto pelos livros que nós estudamos, em história, mas que existem simplesmente o Dr. Antônio Agostinho Neto, Helder Roberto, e dificilmente é mencionada a figura de Jonas Malheiro Savimbi ou encontrada em muitos livros, sobretudo acadêmicos. Então, como é que a Jura pensa? Qual é a estratégia? Como é que olha para essa questão de manter viva a figura do fundador da UNITA a nível da mente juvenil, já que é a camada maioritária do país e que a cada dia cresce mais e mais? Obrigado pela questão, que é interessante. A princípio, aquilo que eu já disse, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi continua a preocupar o regime, isto é um facto. O nome do Dr. Jonas Malheiro Savimbi continua a preocupar o regime, por conta de dois factos principais. Primeiro é que o que o Dr. Jonas Malheiro Savimbi referenciava-se há 20 anos está a se concretizar agora. E as pessoas, noutrora, que se tinha uma diabolização e a imagem que eles passavam para os angolanos, hoje tornou-se reversa. Agora os angolanos estão a dizer, não, o Dr. Savimbi tinha razão do que estava a dizer. Porque o Dr. Savimbi já dizia que vocês vão comprar. Mas esse pensamento é da mente juvenil? Não. Estou a me tratar ainda da diabolização que o regime pregou. Ou seja, se não se fala do Dr. Jonas Malheiro Savimbi com bastante frequência na história de Angola, é porque há um ente que configurou que este nome tem que desaparecer, não pode fazer parte. Nós temos noção disso. Não se trata, é só tu veres que a 22 de fevereiro, é a razão que estamos a lançar esta conferência de imprensa. A 22 de fevereiro, tomba heroicamente um dos maiores filhos de Angola, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que faz parte dos acordos de Alvor, dos 3 movimentos de libertação colonial. Estou aqui a falar da UNITA, a FEMELA e o MPLA. Faz parte da história de Angola. O Dr. Savimbi faz parte da história de Angola. Mas há um grupo que acha que só ele é quem lutou. E este grupo tem nome, chama-se MPLA. E uma vez que as filosofias de governo, parte de quem governa, que é o MPLA, nesta lógica há uma constante ação de exclusão do nome do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Mas há um choque. Eles tiram do livro, mas há um choque na população, porque ele pode não estar no livro. Do ponto de vista prático, a juventude compreendeu, a juventude entendeu. Por isso é que eu já disse, hoje tu vais para a sociedade no geral, é quase impossível tu encontrares um jovem que não sabe do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Inclusive sabem da citação, mas não é da UNITA. Inclusive sabe da citação, mas não é da UNITA. Significa, a prática hoje está a se configurar. Mas nós ajura claramente como é que temos a missão de continuar a falar do Dr. Savimbi e este nome Savimbi perdurar-se ao longo dos tempos. Nós temos uma lógica. A UNITA tem uma escola política e ideológica. A UNITA tem uma escola política e ideológica. Eu falei aqui de citações. Essas citações aprendemos ao nível da escola. Não obstante disso, nós temos responsabilidades sociais. E dessas responsabilidades sociais que nos é acrescida, partilhamos conhecimento. Essa conversa que nós, hoje, a Jura em Luanda, tem contato com quase todas as universidades e institutos superiores que estão em Luanda. Na lógica de que partilharmos ideias a respeito do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Porque é um facto que deve ser estudado. É um facto que deve ser estudado. É um fenómeno que deve ser estudado. E nesta lógica nós temos esta responsabilidade ao nível dos debates, ao nível dos colóquios, a nível de palestras. Temos estado a partilhar conhecimentos a respeito do Dr. Jonas Malheiro Savimbi e um dos elementos de aprendizagem que estamos aqui a fazer agora, a conferência de imprensa. Acredito que estamos em direito, muito jovem a apreciar, a partir do país, e possivelmente depois os outros órgãos poderão divulgar a mensagem e terão mais noção e curiosidade de conhecer o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, porque, na verdade, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi para nós é um símbolo de coragem. E nós, quanto jovem nesta pátria, precisamos ser corajosos. Mas estamos firmes para permanentemente continuarmos a defender o seu nome, na lógica de levarmos uma Angola melhor, porque com o regime não será possível a realização do sonho dos angolanos. E nós, que seguimos firmemente os princípios, ideais e dogmas da UNITA, temos a obrigação de muito brevemente fazer acontecer aquilo que se chama alternância. No meio da democracia e nos princípios normativos que a norma nos impõe, nós vamos fazer chegar e um dia teremos a obrigação de apresentar este grande projeto de sociedade que se chama Muangai
em Angola e os angolanos poderem beber daquilo que é a filosofia de pensamento, o real sonho. O Dr. Savimbi tinha um sonho para esta pátria. Tinha uma visão de governação que não é esta, totalmente diferente. E nós, a juventude, hoje temos a obrigação de perdurar este pensamento político-ideológico na filosofia de governação de Angola para uma implementação muito brevemente. E será nesta geração. Esta geração vai conseguir fazer isso, eu tenho a plena certeza. A minha última questão. Agradeço. A minha última questão é fazer um bocadinho do contexto, mas aproveitando aqui a realidade do contato que a Jura tem, a facilidade que tem em estar com a juventude, né? Disse aí que tem estado com os universitários. Certamente. Então, a Jura é um braço juvenil que está constantemente com a juventude. Ontem saiu uma matéria do Novo Jornal dizendo que Angola está com um estoque de sangue. Certamente acompanhei. De uma semana apenas. Quero dizer que depois dessa semana acabar já não há sangue nos hospitais. Certamente. Eu quero saber, já que a Jura tem essa facilidade de conversar, mover juventude, já pensaram em muitas vezes ir para as unidades hospitalares ou então, né, fazer pressão à juventude no sentido de se voluntarem-se à adoção de sangue nos hospitais públicos? Obrigado. A reage a esta situação do estoque limitado? Obrigado, é uma pergunta interessante. Na verdade, nós, a Jura, temos responsabilidades sociais, faz parte da nossa prossecução política juvenil interna. Não obstante disso, também nós, a Jura, conhecemos um pouco a responsabilidade que temos para com o jovem e para com o país, e com muita particularidade com o Luanda. E ontem acompanhamos o comunicado, na verdade é um comunicado que chegou-nos com tristeza, porque isso demonstra também uma incapacidade interna de gestão. É grave quando se chega a este nível, demonstra uma capacidade grave de gestão interna, porque nesse momento significa, se for para dar-se resposta ao nível da demanda, da procura deste serviço ou do sangue que é importante, o nosso governo está a dizer que é incapaz. Mas eu aprendi que governar é prever. Governar é prever. Não obstante dar respostas no problema em que tu não consegues, mas é possível prever esses fenómenos. E é uma vergonha para mim, quanto governo aparecer dizer que não há estoque, tanto como já nos brindaram também que não há estoque de alimentação. É um costume deste governo. Mas nós, quanto Jura, qual é a nossa visão? Nós, quanto Jura, durante o ano findo, já realizamos mais de 3 doações. E eu falo ao nível nacional. Ao nível local já realizamos mais de 3, lá mesmo no Instituto. Mas só que tem um problema. Também chegam-nos informações, e de fontes muito próximas, que muitas das vezes esse sangue é comercializado. Ao nível interno. Chega-nos esta preocupação, que o sangue é comercializado. Não obstante disso, também o que muito agrava a situação tem a ver com a condição ou com a condição social do jovem hoje. Se nós formos a fazer um reparo social e prático, talvez da sala, pouco deles de manhã tiveram uma pequena refeição. Se tiveram, não sei se foi das melhores. Não sei. E até onde eu sei, o corpo humano é composto por 5 litros de sangue. Saíram e depois de menos de 2 horas não se ter capacidade do ponto de vista de alimentação que venha a comportar a lógica do problema, a situação fica um pouco complexa. Portanto, nós, a Jura, representa uma situação preocupante na medida em que vamos continuar a lutar, mas por ser uma ação social, estamos aqui a falar de vida, tomamos nota de conhecimento ontem e ainda muito rapidamente a Jura controla uma estrutura muito grande de jovem e também temos a capacidade de sensibilização do ponto de vista de partilha e de contacto que temos com as outras organizações, passar essa alerta social de solidariedade e muito brevemente desenvolver. E como é que a Jura reage a essa situação? Nós entendemos que a criminalidade não deve ser combatida de forma unilateral. É uma visão. A criminalidade deve ser combatida de várias formas. Intervém em vários setores. Um deles prende-se pela família. O primeiro. Eu compreendo que a família é o primeiro ente de socialização do indivíduo. É lá onde a pessoa aprende os primeiros dotes comportamentais.
Mas agora vamos compreender hoje como é que estão as nossas famílias. As nossas famílias hoje, do ponto de vista real, e eu falo da larga massa, estou a falar da larga massa, não estou a falar das famílias do Alvalade, não estou a falar da família do Quilamba, não estou a falar da família do Sequel, e não estou a falar da família da Manhã, mas estou aqui a falar de uma família lato sensu, família do Paraíso. Estou aqui a falar da família do Xongoroi. Estou aqui a falar da família do Ribungo, que muitas das vezes não têm sequer condições mínimas do comportamento na lógica da visão dos fatos. Com isso, nós compreendemos, e volto a reiterar, que a situação da criminalidade é uma situação que preocupa-nos quanto jovem, claramente. Não obstante disso, é uma situação que envolve vários setores. O primeiro, volto a reiterar, que é a família. Mas hoje as famílias estão desestruturadas, porque boa parte das famílias, nem todo mundo tinha condições sociais de comportar uma babá ou uma empregada para cuidar dos menores ou dos filhos, mas também nós temos estado a acompanhar que a tradição da família comum, o pai sai às 7, se não às 5 horas, por conta da dificuldade de mobilidade para chegar ao trabalho, sai às 5. A mãe ida, vai zungar. Estou a falar da família comum, espero que me compreenda. Porque é a maioria, tenho que dar exemplos da maioria. E regressam a casa ambos até às 22, 23 horas, enquanto os filhos já dormir. Boa parte da educação familiar que as crianças aprendem hoje, do ponto de vista prático, estou a falar com dados, não vêm do seio familiar, vêm da sociedade. E agora, se nós compreendermos hoje como é que está a nossa sociedade, do ponto de vista comportamental ou do ponto de vista ético-moral. Portanto, é preocupante. Para nós, é o primeiro ente, é a família. O segundo elemento tem a ver com a responsabilidade do Estado. Se nós formos a viajar nos termos do 76º artigo da Constituição da República, há lá um título que diz que o jovem tem o direito ao trabalho. É uma obrigação do Estado fornecer o primeiro emprego ao jovem, ao angolano. Não obstante disso, não estou a dizer que o Estado deve ser o maior empregador, não, mas estimular políticas de termos emprego, ou seja, termos empresários e investidores em Angola que estimulem o emprego ao nível de Angola. Portanto, não tem sido este papel real. Hoje temos muita juventude desempregada, fora do local de trabalho, e que boa parte destas, que não seja o facto principal, enveredam para práticas não muito abonatórias ao nível das nossas comunidades. E o mais grave ainda, para além dos crimes organizados que nós conhecemos, e eu não quero aqui me referenciar, nós temos os crimes de miséria. Nós registramos a semana passada lá no Belo Monte, no município de Cacoaco, e que é uma realidade da província e do país, jovens que praticavam atos de assalto. Eles só arquitetavam mesmo atos de assaltar as senhoras, os papás, as mamás que vinham dos mercados. Mas assaltavam o quê? Saco de fogo, quilos. Jimboa, cabuenha, óleo de 200, era mesmo só isso. Significa que o indivíduo não quer agredir a pessoa, mas como tem fome, usa do seu suporte físico, sacaria mais robusto que a senhora, evidentemente, e ele rouba simplesmente, ou furta simplesmente o saco de jantar. Mas é uma prática reiterada, tem sido frequente, mas eles não matam, não alegam, não tiram o telefone, eles só tiram um saco de comida. Isto eu considero um crime de fome. Então isso leva-nos muitas das vezes a refletir um pouco o estado em que o país se encontra. Portanto, para nós a Jura é uma situação de lamentar, claramente, uma vez que os jovens enveredam a estas práticas por vários fatores, e nós também, ao nível da nossa responsabilidade social, temos estado em palestras, em workshops, em debates e em conferência de imprensa, a apelar e a sugerir à juventude que não enveredam para essas práticas, porque não são abonatórias, evidentemente, e que depois vem aí a mão pesada da lei para puni-los, e de facto não é muito bom e não é correto. Portanto, desencorajamos esta prática, mas é preciso que quem governa tente fazer melhor, tente fazer mais para melhor ter o controle destas situações que por vezes são caóticas ao nível do país. A minha última questão é complexa porque envolve muitos casos. Temos a recente expulsão do Mangenas e por causa das denúncias do narcotráfico que ele fazia. Temos o caso da prisão da Nice Notre e seus companheiros, e temos ainda a Lei de Segurança Nacional que vem reduzir substancialmente as liberdades do cidadão. E o discurso do presidente do seu partido, que recentemente apelou ao povo
para não ter medo de ir às ruas quando estiver em causa a defesa dos seus interesses. A Jura estaria disponível a aderir a alguma manifestação ou em prol da libertação dos prisioneiros ou em prol do Magenas ou qualquer outra situação? Respondendo rapidamente, sim, porque não é uma violação legal. Manifestação é um direito que é consagrado na Constituição. Portanto, respondendo diretamente, sim, não há nenhum problema de nós, quanto estrutura, aderirmos a uma manifestação, porque tem consagração constitucional nos termos do 47º artigo da nossa Constituição e demais normas, tanto que evidenciam esta ação. Agora, entrando na legitimidade da questão, concretamente deste cenário de prisões arbitrárias que ocorrem no país, isto prende-se pela natureza do governo que nós temos, ou do país que nós temos, dos dirigentes que nós temos. Nós não temos um país democrático do ponto de vista real. Nós temos um país cacocrático, onde há uma ditadura extrema, do ponto de vista de quem governa, na lógica de passar somente os interesses na sua visão de governo. Porque se nós estivéssemos realmente num país democrático e a liberdade depois da vida é um dos direitos mais bem consagrados do ponto de vista constitucional, não se veria tanta lógica assim de restrições recorrentes de ativistas que, por sinal, partem para manifestações na discussão de um direito que é consagrado, de um direito que é legítimo, mas do ponto de vista interno temos estado a ver a mão pesada da lei com muito excesso, que é desnecessário. Acredito que o diálogo poderia partir, ou poderia resolver melhor essas questões, mas nota-se que o governo está quase que não preocupado na partilha do diálogo, recorre necessariamente o uso da força para fazer valer aquilo que é a sua posição de governo. Portanto, nós, a Jura, temos estado a acompanhar e digo que estamos prontos. A Jura está pronta para uma manifestação. E volto a reiterar na lógica mesmo de que não estaríamos a violar nenhum princípio legal. A manifestação é um direito. E se houver um apito da alvarada, claramente que a Jura vai sair, não vai ter nenhum problema. Isto é um facto.